Dando continuidade à origem, agora a segunda aula, o tema é Não começou em você. Muitas coisas na sua vida você chegou e elas já estavam acontecendo. E a questão é se você está dando continuidade àquilo que iniciou antes, porque existem partes da sua vida que você nunca escolheu. Você não escolheu o seu próprio nome. Você não escolheu os irmãos que teriam, os avós, os sobrinhos, nada disso foi escolha sua. Mas a questão é: será que hoje que você tem autonomia, você está de fato fazendo uso desse grande poder que é o poder de escolha, ou você está apenas repetindo uma história? Uma história que, quando você nasceu, já estava acontecendo. E será que você permitiu que essa história, que já foi escrita antes de você, estabelecesse um enredo da sua vida, um script, como que você deve viver, as escolhas que você supostamente tem que fazer, um padrão que você deve seguir, ou você hoje tomou a caneta nas mãos e está escrevendo a sua própria história? Então, nós precisamos olhar para essa história que aconteceu antes de nós para saber se, de fato, nós estamos decidindo ou estamos dando continuidade a uma história que, antes mesmo de você ser capaz de decidir, essa história já estava decidida. Muita coisa já estava decidida. Antigamente, quando a menina nascia, os pais já decidiam com quem ela iria se casar. Hoje, isso não acontece culturalmente, não tanto quanto antes, mas será que as escolhas que são feitas, as escolhas emocionais, são de fato escolhas ou tem um padrão inconsciente por trás dessas escolhas? Tem um padrão familiar estabelecendo as escolhas. E eu pergunto, tá? Será que todas as suas escolhas são realmente suas? Ou será que o discurso que foi feito no ambiente familiar, o discurso comum do pai, da mãe, dos avós, tios, ou seja, das figuras de autoridade, aquelas que estavam na história antes de você, aquilo que essas pessoas disseram a respeito de relacionamento, o que elas diziam a respeito de vida financeira, de trabalho, de educação, saúde, a visão de mundo. Teve um susto que alguma coisa estralou aqui. Será que, de fato, você está vivendo a sua história ou uma história que veio antes de você? Qual que era a história que seus pais contavam para você a respeito da vida como um todo, a respeito da felicidade, a respeito do sucesso? É preciso olhar para isso, porque, afinal de contas, você não começou do zero. Se você não refletir sobre isso, você pode estar dando continuidade nessa história que veio antes. A herança que foi deixada para você da sua família, mesmo eles ainda estando vivos. Existe uma herança familiar e essa herança não é só genética. Você herdou o DNA do seu pai, você herdou o DNA da sua mãe, mas não é só isso. Não foi só o DNA, não é só a genética. Você também herdou uma herança emocional. O que que seus pais diziam a respeito de amor,
como que eles reagiam diante de determinadas situações? Qual que era a reação deles diante de conflitos? Qual que era a reação deles diante de uma boa notícia? Qual que era a reação deles diante de algo inesperado, diante de dinheiro, diante do posicionamento na sociedade, e posicionamento de forma geral na vida? Como que aqueles que vieram antes de você, como que eles se relacionavam? Porque você herdou tudo isso. A questão é se você vai dar continuidade àquilo que é legado. Uma coisa é o legado que os pais deixam, ou se você vai dar continuidade à herança que foi deixada, porque herdamos não só bens, herdamos também obrigações. Quando meu pai faleceu, por exemplo, ele tinha bens, mas também tinha dívidas. E eu tive que arcar, eu e minha irmã e a minha mãe tivemos que arcar com essas dívidas. E da mesma forma, os nossos pais deixam para nós heranças além do financeiro. Herança emocional, herança intelectual, herança social. Como que era o ambiente da sua casa? Quem podia frequentar a sua casa? Como eram os relacionamentos? Tudo isso, querendo você ou não, você herdou. Então, na sua família havia um ambiente. Esse ambiente era um ambiente que despertava determinadas emoções, amor, alegria ou medo, tristeza, raiva. E essas emoções geraram um padrão. Essa semana eu ouvi uma pessoa falando que ele, quando era mais novo, chegava na esquina da casa e já ficava olhando assim, meio assustado, para ver se não tinha uma viatura, para ver se não estava cheio de gente em frente à casa dele, porque era um ambiente de muito conflito. Então havia uma insegurança terrível de voltar para casa. Graças a Deus, o padrão estabelecido por essa pessoa não foi o de evitar estar em casa. Hoje é uma pessoa que gosta de estar em família, gosta de desfrutar da paz. Mas nem sempre é assim. Então, tudo isso leva a pessoa a um determinado tipo de comportamento que foi padronizado, baseado nas emoções que foram vivenciadas dentro de casa, naquilo que foi herdado dos pais, de acordo com o ambiente que foi formado dentro de casa. E talvez você possa dizer assim: ah, mas eu nunca ouvi os meus pais gritando, eu nunca vi os meus pais xingando palavrão, eu nunca vi meus pais fazendo ameaça. Não é exatamente o que eles diziam. Não. A questão não é exatamente o discurso, como você se sentia perto deles. Uma coisa é o que as pessoas dizem, outra coisa é a emoção que elas fazem a gente sentir. Então, é preciso olhar para a sua história e refletir qual que era o ambiente da sua casa. Até porque a criança vai sentir antes de pensar. Não só a criança, o ser humano é assim, nós somos muito mais levados por aquilo que nós estamos sentindo do que por aquilo que nós estamos pensando. A tendência do ser humano é reagir primeiro, pensar depois, até por uma questão de sobrevivência. Então, é preciso olhar para a herança que foi deixada pelos pais, de acordo com o ambiente que foi formado dentro de casa, porque você não escolhe o que sente primeiro. Você sente tristeza, você sente raiva, você sente medo, dependendo da situação no presente que evoca algo que aconteceu no passado.
novamente o código ser. As sensações, os sentimentos do passado que, diante dos estímulos do presente, vão gerar reações padronizadas, porque a sua mente leva você a fazer escolhas baseadas não nos dados de realidade que estão diante de você, mas na interpretação da situação mediante as sensações de situações do passado. E outra coisa, nós temos uma mente que é consciente, mas existe também uma parte da nossa mente que é inconsciente. As memórias daquilo que você viveu na sua infância, que muitas pessoas dizem assim, eu não lembro de nada da minha infância. Muitas vezes, esse eu não lembro de nada, na verdade, é a sua mente inconsciente dizendo para você, é melhor não lembrar. Uma vez eu fui dar uma aula e eu perguntei assim para o coordenador, como foi o seu Natal? E essa aula foi no mês de março. E eu perguntei para ele, como foi o seu Natal? E ele, de forma meio ríspida, respondeu assim, não lembro. E como era um curso de formação em psicanálise, eu me sentia à vontade, até porque ele também já era psicanalista, eu me sentia à vontade, até para exemplificar para os alunos, eu perguntei, você não lembra ou não quer lembrar? E parei por aí e continuei dando aula. Depois do intervalo, ele veio e falou para a turma, ele falou assim, gente, de fato, não era que eu não lembrava, eu não queria lembrar porque aconteceu uma situação muito desagradável no Natal que fez com que o clima não ficasse um clima gostoso, um clima de Natal. E por conta disso, a mente dele, de forma inconsciente, fez ele responder: eu não lembro. Isso por quê? Porque exatamente você não escolhe o que sente primeiro. O que ele sentiu primeiro foi o desejo de não lembrar, por quê? Lembrar do Natal era lembrar dessa cena que não era uma cena agradável. Então, para se proteger de uma sensação desagradável, ele disse: eu não lembro. Quando na verdade era um evento que havia acontecido há menos de 100 dias. Então, você não escolhe o que vai sentir primeiro. E outra coisa, as escolhas inconscientes, se é que podemos chamar de escolhas, não buscam o melhor, buscam simplesmente evitar dor. O seu eu, o seu ego, não quer que você sofra. E para evitar que você sofra, tem muita coisa do passado que acaba ficando bloqueada, fica inconsciente, ou seja, fora da consciência. Por quê? Lembrar disso é lembrar de uma emoção que não foi uma emoção boa de ser lembrada, de ser trazida para a memória. Mas, ao mesmo tempo, são essas cenas que muitas vezes colocam você num padrão de repetição. Aquilo que você herdou desse ambiente familiar pode ser exatamente aquilo que tem colocado você num processo de repetição. Seja por uma tentativa inconsciente de reeditar essa cena, de trazer para ela um desfecho diferente, ou seja, numa tentativa inconsciente de não reviver essa cena. Mas o fato é que você acaba repetindo. Isso acaba fazendo um ciclo que se repete por conta dessas heranças. E sabe por que disso? Porque você não vive o que quer, vive o que consegue suportar. Todo ser humano tem um limiar de dor. E uma coisa são as dores físicas, outra coisa são as dores emocionais. Então, a carga emocional
que uma pessoa vivenciou na infância pode ser algo que leva ela a querer evitar novamente trazer sobre si, sobre a sua mente, esse peso de cenas que não foram agradáveis, de palavras que não foram satisfatórias de serem ouvidas, de sensações independente do comportamento, independente da fala, sensações que não foram adequadas. E muitas vezes situações que sequer foram cenas dolorosas, mas houve uma interpretação dolorosa dessa cena que pode colocar a pessoa num padrão de repetição. Quer ver um exemplo? Um menino estava em casa e a mãe precisou sair para trabalhar. Mas na fantasia do menino, a mãe não voltaria. E esse medo da mãe não retornar fez ele se transformar em alguém que, na vida adulta, ficava tentando segurar as pessoas. E isso causava exatamente o efeito contrário. As pessoas acabavam se afastando porque essa relação se tornava uma relação sufocante. E eu simplesmente perguntei para essa pessoa: mas a sua mãe voltou? Ele disse: sim. Então, às vezes, nós só precisamos trazer para a consciência algo que já está lá, mas precisa vir como uma pergunta de fora, para a gente poder, de fato, entender aquilo que um dia pareceu ser algo insuportável, não era nada além de uma realidade, algo do cotidiano. O simples fato de uma mãe que saiu para trabalhar, para trazer sustento para sua casa. E eu faço uma outra colocação aqui. Tudo começa no clima emocional da sua casa. Qual era o clima emocional da sua casa? Quais eram as emoções que eram mais frequentes dentro da sua casa? O clima emocional diz respeito às emoções que eram sentidas. Era amor, alegria, o medo, tristeza, raiva. Quais eram as emoções mais frequentes no seu ambiente familiar? Porque dependendo das emoções mais frequentes no seu ambiente familiar, elas podem ter moldado a forma como você responde a determinados estímulos hoje na sua vida adulta. Ela pode ter criado um código para você se proteger diante de situações que sequer são uma ameaça. E esse clima emocional está presente em palavras que são meras palavras, mas elas têm uma conotação totalmente diferente, dependendo da entonação, dependendo da expressão, dependendo daquilo que de fato fazem a criança sentir. Por exemplo, essas 4 palavrinhas aqui: cuidado, espera, calma, deixa. Mas vamos ver como que essas palavras são ditas em algum ambiente e o significado que essas palavras têm. Vamos pegar aqui a palavra cuidado. Uma coisa é dizer assim: cuidado, hein? O que vem depois dessa fala? Pode ser: cuidado, hein? Eu não quero que você se machuque. Eu não quero que você sofra. Eu me preocupo com você. Cuidado. Tem esse significado. Agora, o que vem depois dessa palavra diz da seguinte forma: cuidado, hein? Cuidado, hein? Porque se eu pegar você fazendo alguma coisa errada, você vai ver o que eu vou fazer com você, hein? Tá pensando o quê? Esse cuidado
já não faz a pessoa se sentir cuidada, porque o tom aqui é ameaçador. Uma outra forma de dizer cuidado. Cuidado! Ao desespero. Cuidado! Você é tão frágil. Coitadinho, coitadinha. O mundo é terrível. Ai, meu Deus, se alguma coisa acontece com você, você não consegue se defender. Esse cuidado aqui já faz a pessoa se sentir impotente, frágil, vítima. Então percebe como que uma mesma palavra, dependendo da entonação, dependendo da fisionomia, pode gerar uma reação totalmente diferente. Então, nós precisamos ter cuidado com a maneira que nós estamos comunicando algo. E às vezes você até quer expressar cuidado, mas a pessoa que está ouvindo lá do outro lado não está ouvindo um convite a se sentir alguém que está recebendo o cuidado, o carinho, a atenção, a preocupação de alguém. Isso porque nós gravamos e repetimos aquilo que ouvimos de nossos pais. Por isso que muitas vezes existem conflitos nos relacionamentos. Porque dentro de uma casa, o clima emocional era de cuidado, era de proteção saudável, era de limite saudável. Mas dentro de outra casa, o cuidado já era repressão, já era peso, já era cobrança. Esse cuidado gerava culpa. Ó, se você... Cuidado, hein? Porque se você se machucar quando chegar em casa sangrando, eu te arrebento. Meu Deus. É um cuidado que não gera leveza. É um cuidado que gera peso. E algumas pessoas hoje, ao ouvirem essas palavras, será que elas reagem a como essas palavras estão sendo ditas no presente ou ao que elas evocaram lá no passado? Aí tem gente que não entende, às vezes, por que que uma pessoa reage com raiva, medo ou tristeza diante de um estímulo que convidou para sentir amor ou alegria. A criança olha para o ambiente familiar e ela vai inconscientemente desenvolver estratégias de sobrevivência. Então você aprendeu a evitar dor, você aprendeu a evitar rejeição, você aprendeu a receber amor de acordo com o clima emocional da sua casa. Então perceba que você não herdou só um nome, um sobrenome, você herdou uma formatação emocional de como você vai se colocar na vida, dos padrões que regiam esse ambiente familiar e que hoje podem estar sendo repetidos na sua vida, fazendo você estar diante de cenários que não são aqueles que você esperava viver, mas que inconscientemente existe um código que está determinando como é que você vai reagir diante da vida, por conta daquilo que você aprendeu. Para evitar dor, para não se sentir rejeitada, para de alguma forma receber amor. Tudo que uma criança mais quer na vida é sentir-se amada, acolhida, protegida. E para isso acontecer, ela vai criar estratégias para poder sobreviver
dentro de um ambiente conforme o clima emocional que está ali. Portanto, o que um dia te protegeu, hoje pode estar te limitando. Mas, se foi aprendido, pode também ser reprogramado. E eu quero que você pense sobre esse ambiente familiar que você viveu. E agora escreva uma estratégia de sobrevivência que você reconheceu hoje. Qual foi a estratégia de sobrevivência que você desenvolveu dentro da sua casa? O que que o seu pai falava? O que que seu pai fazia você sentir? Qual que era o comportamento comum dele? Qual era o clima emocional da sua casa? O que que você herdou da sua família? O que que seus pais comentavam a respeito de dinheiro? O que que seus pais comentavam a respeito de política, de religião? Qual era a visão deles de Deus? Qual era a visão deles das outras pessoas? Qual é a visão que a sua mãe deu para você a respeito de homem? Qual que é a visão que o seu pai deu para você a respeito de mulher? Qual é a visão que a sua mãe deu para você a respeito de ser mulher? A visão que o seu pai deu para você a respeito de ser homem? O que que você herdou deles? Como que a sua mãe fazia você se sentir? Diante de tudo isso, qual era o clima emocional da sua casa e qual foi a estratégia de sobrevivência que você teve que desenvolver para poder sobreviver nesse ambiente? Era um ambiente de paz ou era um ambiente caótico? Era um ambiente previsível ou era um ambiente instável? Qual foi o ambiente no qual você cresceu? E nesse ambiente, quais foram as estratégias ou qual a estratégia você desenvolveu e que está repetindo ainda hoje e aquilo que um dia levou você a sobreviver, hoje está levando você a subviver. Que um dia foi proteção, hoje está se tornando uma ameaça. Nós precisamos olhar para isso, se queremos de fato parar de repetir. E em se tratando de ambiente familiar, daquilo que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe, nós precisamos entender o que de fato é honrar pai e mãe. Porque honrar não é repetir padrões. Em absoluto, não. Honrar pai e mãe é reconhecer o peso deles na nossa existência. Se não fosse Severino dos Ramos Mariano, não existiria Silvio de Souza Mariano. Se não fosse Sebastiana de Souza Mariano, não existiria Silvio de Souza Mariano. Eu só sou o que sou porque eu tenho exatamente a junção do DNA do meu pai e o DNA da minha mãe. Se um dia passasse pela minha cabeça, eu gostaria de ter tido outro pai, não seria eu. Eu gostaria de ter tido outra mãe, não seria eu, seria outra pessoa. Outro homem com minha mãe, outro filho. Outra mulher com meu pai, outro filho. Só sou Silvio Mariano que eu sou a junção exata do DNA do meu pai com o DNA da minha mãe. Então, honrar pai e mãe é reconhecer o peso. A palavra honra significa peso. É reconhecer o peso deles na minha vida. Mas não é por conta disso que eu tenho que repetir os padrões que eles não romperam. Isso é outra história. Não tem nada a ver com honra. E nós repetimos não só porque nós recebemos esses padrões de nossos pais. Nós não só repetimos porque nascemos dentro de uma história que já estava acontecendo. Nós repetimos porque nós também ouvimos
vozes. E na próxima aula, nós vamos falar sobre essas vozes que estão dentro de nós e que determinam padrões que nós gravamos e reproduzimos. Finalizamos aqui essa aula 2. Continuamos na quarta-feira que vem, falando a respeito da aula 3, essas vozes internas que nos levam a repetir. Aguardo vocês na semana que vem. Uma boa noite, bom descanso, Deus abençoe.